Olá, sou o professor Juscelio. Hoje eu vou estar conversando com você sobre algumas técnicas que têm sido usadas recentemente na elaboração de vinhos tintos, embora algumas delas não sejam exatamente tão recentes. Eu acredito que para a gente possa falar sobre técnicas que estão sendo utilizadas atualmente, a gente precisa dizer o que costuma ser utilizado e o que era utilizado para que a gente possa fazer esse paralelo. E para falar sobre vinificação em tinto, não tem outra forma de começar senão dizendo que é uma vinificação com maceração. Porque afinal de contas, para que eu tenha cor e taninos num vinho tinto, eu preciso fazer a difusão dos componentes de cor e de corpo das cascas para o líquido. Então, isso vem a ser a maceração. O que guia essa maceração? Primeiro, quanto que eu tenho potencial na uva para fazer um vinho mais ou menos encorpado. A cor quase nunca é exatamente o principal ponto para fazer a maceração, mas sobretudo a extração de polifenóis, de taninos. Mas, como eu dizia, a gente precisa levar em conta a quantidade de polifenóis que eu posso extrair dessa uva com qualidade e o tipo de vinho que eu quero fazer. Eu posso ter a uva mais perfeita possível e posso querer fazer um vinho com menos extração para que ele agrade um público que não gosta de vinhos muito encorpados. Então, a primeira das decisões é que uva eu tenho, que vinho eu quero fazer com essa uva. E os parâmetros que nos baseiam para fazer essa modulação da maceração são a temperatura de fermentação. Quanto mais alta for a temperatura que acontecer a maceração, normalmente acontece junto com a fermentação alcoólica, mais extração se tem. E quanto mais teor alcoólico, mais extração se tem, sobretudo de polifenóis. Ou seja, a gente consegue saber que quanto mais tempo eu deixar um vinho em fermentação em contato com as cascas, maior vem a ser a extração de cor e de polifenóis. Outras coisas que a gente tem que pensar. O movimento da fermentação alcoólica, e por que a maceração normalmente se dá junto com a fermentação alcoólica? Porque o movimento da fermentação alcoólica ajuda nessa dinâmica de extração. À medida que o gás carbônico empurra as uvas para cima e esse chapéu, que a gente chama de chapéu, essa capa que se forma em cima, precisa ser quebrada e revolvida no restante do mosto, na parte líquida. E a gente costuma fazer isso a partir de remontagens. Aqui a gente tem um exemplo do que seria o chapéu. Vocês podem enxergar aqui nos costados o gás carbônico borbulhando, as cascas acumuladas e efetivamente formam uma camada grande e relativamente dura, um pouco difícil de ser quebrado. Mais adiante a gente consegue analisar isso. E a gente, com as remontagens, costuma fazer a quebra desse chapéu. A gente faz a remontagem de duas formas, aberta e fechada. Aberta é isso aqui, quando a gente tem a transferência do mosto para um outro recipiente, e aí sim a gente bombeia. A gente pode enxergar essa mangueira aqui que vai estar bombeando o mosto para cima novamente do tanque. Quando a gente faz ela em aberto, o que a gente está visando? Está visando a oxigenação do mosto. É importante para a multiplicação das leveduras e para retirar alguns compostos que podem gerar problemas de aroma, sobretudo a criação de ácido sulfídrico que dá cheiro de ovo podre. Essa, digamos que é a forma mais convencional, moderna, não tão moderna assim, já deve ter ali uns 100 anos que a gente usa bombas ou até mais para fazer remontagens. Bem mais antigo mesmo, e ainda bastante usado, é a pigeagem. O que é a pigeagem? É a pisagem, traduzido do francês. Nada mais é do que pegar um bastão ou alguma ferramenta auxiliar e fazer com que esse bagaço se afunde, que esse chapéu de bagaço de uva se quebre, se afunde e novamente seja revolvido no líquido. Isso era, se a gente for pensar num período que não tinha bombas, luz elétrica e tudo mais, talvez a forma mais óbvia que se tinha de pensar em como elaborar um vinho tinto. Então, o que me faz, seja com remontagem, seja com pigeagem, fazer mais ou menos pigeagens, quantos eu faço por dia? Bom, isso está atrelado àquela questão que a gente falou inicialmente, da uva que tem, do vinho e do vinho que quer produzir.
quanto mais vezes você fizer por dia, mais extração você tem. Não convém fazer grandes extrações de uvas não muito maduras, porque você acaba extraindo o que quer e o que não quer. E a outra situação que você talvez diminua o número de remontagens seja quando você não quer fazer um vinho muito intenso, um vinho para envelhecer, ou quer fazer apenas um vinho para consumo corrente, um vinho mais jovem. Diminuir o número de remontagens e a intensidade delas. E essas seriam as formas, vamos usar o termo, normais de fazer vinho. Se a gente fosse pensar bem antigamente, era praticamente tudo feito no braço, efetivamente. De algum bom tempo para cá a gente tem feito isso com bombas. O uso de bombas ele é um pouco polêmico de vez em quando, em função de que algumas vezes é um pouco enérgico demais, que o ideal seria usar gravidade, portanto ter, por exemplo, a vinícola em mais de um nível, mas é um pouco difícil pensar que tudo seja feito por gravidade, porque, por exemplo, por máximo que você deixasse esse mosto escorrer, como acontece aqui nessa primeira imagem, como é que você botaria ele de volta pro tanque? Então, industrialmente é um pouco difícil não fazer uso de algum artefato tecnológico para te auxiliar nessa tarefa. E vamos lembrar que a gente não está falando aí de volumes 200 litros, não está falando de uma barrica, não está falando de nem de 1000 litros, muitas vezes a gente está falando de 20, 30, 100 mil litros fermentados de uma vez só. Vocês imaginem fazer isso de uma forma mais artesanal. É praticamente impossível. Bom, mas se não for remontagem aberta ou fechada com bomba, se não for pigeagem, o que mais que a gente pode fazer para misturar quebrar o bagaço, aquele chapéu que é formado com as cascas das uvas e misturar novamente no mosto, fazendo uma extração mais profunda de cor e taninos? Várias são as possibilidades. Convém talvez eu dizer antes, só para fechar essa questão, quantas remontagens faz? Mas me dá um parâmetro. Olha, a gente vai provavelmente no mínimo 2, uma de manhã e uma de noite, para não deixar o bagaço tanto tempo sob o líquido, à medida que você propicia uma multiplicação. Imagina, o bagaço veio do campo, ele não passou por nenhum processo de pasteurização, esterilização, e ele veio encarregado de micro-organismos. Por máximo que você provavelmente vai inocular, não é um assunto que vamos abordar hoje, mas por máximo que você inocule leveduras para fazer a fermentação alcoólica, todos os outros micro-organismos que estão ali, eles não desaparecem e eventualmente eles podem vir a atuar. E à medida que você deixa o bagaço muito tempo aberto, em contato com oxigênio, as bactérias acéticas podem e muito provavelmente vão atuar, aumentando aí a criação de ácido acético, aumentando o que a gente chama de acidez volátil. E embora alguns ésteres de ácido acético sejam interessantes para o aroma do vinho, teores muito altos são inconvenientes, portanto não são desejados. A gente trabalha para diminuí-los. Para a gente efetivamente um número de vezes que a gente faz, além dessas duas, me dá um máximo. Olha, não tem, normalmente umas 4 vezes por dia. Lembrando que quanto mais fizer, mais extrai, e isso vai depender da decisão de cada vinificador. E também tem que lembrar que algumas vezes você trabalha com outros parâmetros, ou aumenta o tempo de remontagem, aumenta o volume que circula de mosto, diminui o número de remontagens. Isso faz uma aberta e as outras fechadas, faz a primeira do dia aberta para oxigenar e depois faz todas elas em sistema fechado. Isso é muito variável e depende do objetivo de cada um e mesmo da experiência. Algumas vezes você vai percebendo que determinadas técnicas são mais convenientes para determinados tipos de vinho. E embora a enologia seja uma ciência, muito dela é intuitiva. É você ir sabendo o que está fazendo e adaptando e descobrindo. Olha, isso dá mais certo para esse vinho, isso dá mais certo para aquele vinho.
Não existem receitas tão padronizadas. Se a gente for falar, por exemplo, em fazer um derivado de leite, é muito mais fácil a gente dizer, olha, você sempre faz assim, sempre trabalha com essa temperatura, com esse tempo de processamento, que fica certo. A gente tem uma matéria-prima e um produto final que precisam ser. A matéria-prima, que é muito, com alguma variação, é muito parecida, e um produto final que deveria ser igual à medida que o consumidor procura ele dessa forma. Mas não é assim que funciona com uva, que varia bastante de safra a safra. E mais ainda, que dentro de uma safra varia de lugar para lugar. Ou seja, o que deu certo para mim aqui no Rio Grande do Sul pode não dar certo no Vale do São Francisco, que por sua vez pode não dar certo na França. Essas questões elas são efetivamente muito íntimas de cada local de elaboração. Bom, mas falando sobre uh, algumas outras possibilidades de maceração. A primeira delas, e não é uma técnica exatamente nova, ela é moderna, não é tão antiga. E basicamente o porquê que ela não é tão antiga? Porque ela é uma maceração pré-fermentativa a frio. Cadeia de frio, a gente sabe, não é uma coisa tão antiga. A gente está falando de... Não temos 100 anos de refrigeração extremamente utilizada nas indústrias. Então, ela desse ponto de vista não é tão antiga, e não é um frio pouquinho, é um frio bastante. A gente está dizendo em segurar fermentação alcoólica através de frio. Tá? O grande lance da maceração a frio é, primeiro, impedir que a fermentação aconteça, ou retardar o começo. Às vezes ela já começa, mas num grau muito baixo, mas mais sucesso a gente tem quanto mais consegue segurar essa fermentação. Essa fermentação está acontecendo com as leveduras que tem na uva. A gente vai fazer a inoculação posteriormente, também a gente não poderia inocular ela e torcer que a levedura que a gente pôr ficasse quietinha, não ia dar certo. Então, se deseja fazer uma inoculação de leveduras posterior, essa técnica tem que ser executada com bastante frio bastante vigoroso, para evitar que aconteçam fermentações espontâneas anteriores a que a gente gostaria. E também é importante dizer, uma técnica que ela pode ser útil para fermentações espontâneas, à medida que ela acaba gerando espaço para que esses micro-organismos se aclimatem e acabem se desenvolvendo. De todo modo, o modus operandi deixe por um período variável de 2, 4, 7 dias em baixa temperatura. Por que os períodos não costumam ser muito longos? Porque tem uma hora que a levedura já não tem mais como ficar quieta, vamos dizer assim. Vocês imaginem que a vida dela está em jogo, ela tem um monte de açúcar, ela tem frio que prejudica o desenvolvimento dela, mas ou ela se desenvolve ou ela não se desenvolve, aí ela acaba se desenvolvendo. E vale lembrar que tem diversos tipos de leveduras, e algumas com mais criotolerantes, outras menos. As mais criotolerantes podem estar lá no lugar confortável, relativamente confortável para elas, e começar a fazer a fermentação alcoólica. Então, por isso que ela costuma ter um período de curto limitado. Um período de tempo limitado, à medida que mais curto, à medida que tempos longos podem significar fermentações espontâneas indesejadas e incontroladas. Controláveis posteriormente, mas não controláveis à medida que elas deram um start antes do que você imaginava. A gente tem outra técnica que chama maceração final a quente. Se baseia na ideia da temperatura. A fermentação alcoólica precisa ter a temperatura modulada. Vocês devem imaginar o porquê, né? Os micro-organismos não trabalham bem numa faixa de temperatura muito alta. E a fermentação de um vinho vai tranquilamente acima de 35. Em 35, provavelmente as leveduras todas elas param. Ou pior ainda, continuam as que a gente não gostaria que atuassem. A gente precisa fazer o controle de temperatura.
Mas o que a maceração final aqui a gente faz é basicamente deixar que ali nos últimos 2 dias, talvez, a temperatura vá a níveis mais altos, os açúcares já praticamente foram consumidos, não há um grande perigo de que a fermentação pare com açúcares não degradados em etanol. E com esse aumento da temperatura a gente faz o aumento da difusão de taninos e de cores. De cor, perdão. Macerações longas. O que eu quero dizer com uma maceração longa? A gente aqui costuma fazer a fermentação, a gente, uma boa parte do mundo, faz a maceração durante a fermentação alcoólica, e isso costuma dar em torno de 7 dias. É conveniente por quê? Porque você faz uma única operação, incuba as uvas, trabalha com o gás, trazendo o chapéu para cima, fazendo remontagens, acabou a fermentação, separa o bagaço, não precisa deixar esse bagaço, esse mosto que você retirou fermentando, ele já fermentou, não precisa transferir para um recipiente para fermentar, para depois da fermentação transferir, isso de alguma forma facilita o trabalho. Mas é importante dizer, várias possibilidades existem. A gente pode fazer inclusive soma dessas técnicas, começar com a maceração a frio, fazer uma maceração em fermentação e usar uma fermentação pós-fermentativa. A escolha é de acordo com aqueles critérios que a gente comentou antes. Mas de fato uma maceração longa ela se baseia em ser além da fermentação alcoólica. E aí a forma de proceder dela costuma ser aproveitar a fermentação para fazer remontagens e depois disso atestar o tanque, que é o que a gente chama de completá-lo para não ficar com ar sobrando, deixar tudo quietinho. Não dá mais para contar com que o bagaço vai subir, o gás da fermentação não vai mais ser criado e quanto mais mexer, mais ele não vai fazer esse efeito de fazer o bagaço ficar na superfície. Então o que a gente faz é deixar o tanque fechado, não hermeticamente, com airlock, porque tem risco de alguma fermentação acontecer e de acabar estourando, alguma coisa assim. Mas deixar esse vinho pós-fermentado por mais tempo. Quanto tempo? Olha, alguns lugares vão a 1 mês como bagaço, isso é muito relativo de situação para situação. Outra alternativa é fazer uma termovinificação. A termovinificação consiste em quê? Trabalhar com as uvas antes da fermentação, fazê-las passar por um trocador de calor, aquecê-las e com isso tirar sobretudo cor e baixíssimas quantidades de taninos. O vinho fica bem frutado, bem colorido e mais leve. Fica frutado não pela termovinificação, fica frutado porque a gente pode fermentar ele depois em temperatura mais baixa, porque não está se preocupando com extrair cor e tanino. E aí consegue fazer um vinho mais aromático. É uma técnica bastante útil para vindimas com menor qualidade, para vindimas que a uva não amadureceu bem e mesmo que tenha alguma ocorrência de podridão, à medida que o calor faz com que os micro-organismos talvez não morram, mas reduzam bastante sua atividade. Maceração carbônica é pegar as uvas inteiras inclusive com o cabinho, né, com o engaço, depositá-las num tanque e ou fazer com que uma parte do mosto seja uma parte das uvas crie mosto e esse mosto fermente, que é o que a gente chama de semicarbônica, ou fechar esse tanque e adicionar gás carbônico, que é o que a gente chama de maceração carbônica. Essa atmosfera de gás carbônico faz com que haja uma fermentação intracelular enzimática que produz ali em torno de 1 grau de álcool, 2 quando muito, mas que principalmente se caracteriza por trazer aromas muito típicos, de bastante frutados e mesmo um aroma de banana, tem uma produção de ésteres relevante e consegue extrair a cor. As células da casca da uva ficam praticamente se desmanchando. A uva sai inteira, meio descolorida, isso aí fica ali em torno nessa atmosfera de gás carbônico, em torno de uns 2, 3 dias. Tirou dali, prensa, tira o líquido e, parecido com o que acontecia na termovinificação, faz a fermentação à temperatura que desejar. Por isso que a maceração carbônica também é uma técnica que faz vinhos mais frutados e mais leves normalmente.
é a técnica do Beaujolais Nouveau, que é um vinho francês aí da região do Beaujolais, bastante leve, bastante aromático e bastante jovem, é um vinho que não se beneficia de envelhecimento. Esse aqui, só para ter uma ideia, é o cenário de uma vinificação com maceração carbônica, né? Uvas inteiras. Aqui são as uvas, um pouco do mosto, aqui seria uma semicarbônica, né? Um pouco do mosto fermentando, e as uvas com aspecto. Aqui tá no começo ainda, pelo que se percebe, porque no fim ela vai ficando, a uva vai perdendo cor, vai ficando feia, parece que ela vai ficando mais acinzentada. E aí a gente fala do que seriam as possibilidades mais, não mais modernas, mas que têm sido usadas na modernidade, mas que remontam a um passado onde eram bastante usadas. A primeira delas a gente já conversou, porque para contextualizar o que seriam novas, o que seriam antigas, né? E o pigeage, de fato, provavelmente era uma das primeiras técnicas, à medida que não requeria equipamentos, apenas a força humana. E aqui a gente consegue visualizar melhor, né? O pigeage a gente pode fazer modernamente, seja ainda com homens fazendo esse trabalho, mas é uma coisa um pouco difícil, porque vocês vejam este sujeito sem nenhum EPI, sob um tanque, né, dispersando gás carbônico que pode, né, nos intoxicar, pode nos fazer perder o sentido, ele cai ali, e se ele estiver trabalhando sozinho, talvez nós tenhamos que dar adeus a um vinho e a um homem. Então, e outra, é pesado, é bastante pesado fazer isso humanamente, cansa, é difícil. Imagina fazer 3 vezes por dia isso em uma vinícola inteira, por menor que seja, é um pouco complicado. Algumas vinícolas maiores e que têm evidentemente mais chances, né, de mais poder aquisitivo, têm alguns fazedores de pigeagem hidráulico. Ali baixa esse pistão, põe dentro do tanque, baixa esse pistão e acaba fazendo esse trabalho de submergir as cascas. Isso aqui é só um aspecto de equipamentos usados por tração humana, efetivamente. Imaginem o peso de descer essa superfície aqui com a mão, né, com o braço. A vinificação com uva inteira, isso não é novo, mas tem sido cada vez mais usado, é bastante usado na Borgonha. Como é que faz isso? Põe a uva dentro de uns carrinhos, e aqui vocês vão ver tem as rodinhas, e simplesmente despeja ela das caixas para dentro desse tanque imóvel. Esse tanque imóvel é transportado até a boca desses tanques, que tem que ser mais larga, e aí você abre a válvula e as uvas caem ali para dentro. Isso é muito legal. Trabalhar com uva inteira exige algum cuidado, porque os engasgos precisam estar bem maduros, e a alternativa que se tem é trabalhar com ela apenas desengaçada, sem os engasgos. É o caso aqui, tanto que tem um aspecto mais líquido. Mas seja qual for, mesmo que as uvas sejam desengaçadas, é importante mantê-las íntegras e saber que a gente não vai poder bombear esse líquido, então a gente precisa fazer esse procedimento. A vantagem, basicamente, uma extração mais seletiva. A desvantagem, isso é bastante caro, você tem que adaptar a estrutura inteira da empresa para conseguir fazer isso. Depois nós temos a delestagem. A delestagem é uma remontagem em que a gente deixa sair por gravidade o volume do tanque que está com cascas e com líquido. E depois ele vai, né? Vasos comunicantes, vai metade, a gente bombeia essa metade por cima. Qual que é a diferença? Revolve melhor o bagaço e ao mesmo tempo de um modo mais seletivo. Não fica circulando bagaço, mosto e bagaço ao mesmo tempo. Então é uma técnica que costuma ser mais qualitativa para o vinho. Isso é patenteado, o método Ganymede, mas não é uma coisa nova, tá? Ele se baseia em usar o gás da fermentação, acumulá-lo e de tanto em tanto, quando você quiser fazer uma remontagem, abrir esse bypass que vai revolver todo esse bagaço, jogar tudo para baixo e aí novamente você fecha, o bagaço se acumula e novamente você abre toda vez que quiser fazer uma remontagem.
Vinomatic ou rodotanque, o que são esses tanques rotativos? Tanques em que você põe as uvas normal, como fosse fazer um vinho qualquer, mas que para fazer a maceração você não vai revolver o líquido tirando do tanque, você simplesmente circula o tanque. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é fazer uma extração mais seletiva. A gente consegue extrair mais e extrair melhor, à medida que não fica batendo muito o bagaço. Mas é importante dizer que os Vinomatic são... Vinomatic é a marca comercial, mas é como praticamente todo mundo os conhece. É importante dizer que os Vinomatic são amados e odiados por diferentes tipos de pessoas. E pelo mesmo motivo. Porque o movimento circular, ou para alguns faz uma extração mais seletiva, mais cuidadosa, ou para outros faz uma extração demasiado bruta. As ânforas, e as ânforas basicamente não tem uma diferença em termos de vinificação, em termos de método de maceração. Você tem um recipiente de cerâmica. Mas o que a diferencia bastante? Porque era um método muito utilizado, era bastante utilizado aí nas vinificações primeiras que a gente via no mundo. À medida que não tínhamos inox, que a madeira também não era tão bem trabalhada, tinha esses recipientes que eventualmente quebravam e claro que por isso acabaram não sendo mais utilizados. Tem toda uma mística, eu diria, de que o barro em si, né, o cimento, desculpa, o barro cozido, a cerâmica cozida, daria algumas características especiais para o vinho, mas isso não tem evidências científicas tão claras. Mas o fato é que é um certo fetiche e as vinícolas têm usado, se aproveitando que as pessoas procuram esse tipo de coisa. A única coisa é que ela tem um formato que em princípio ajudaria na extração e mesmo no movimento do bagaço e que em tese faria uma extração melhor. Esse é um método bastante usado, era bastante usado no Alentejo antigo, tem voltado lá por causa disso. Uvas inteiras e meses de maceração. A uva entra, nunca mais sai e ali, eu acho que 4 meses depois, ela era quebrada embaixo, tirado o vinho com uma torneirinha e era um evento importante para a região. A vinificação integral, que também não é uma coisa nova, mas porque se fazia isso antigamente. Se incubava a uva já num recipiente de madeira pequeno, né, numa barrica de carvalho, efetivamente, e se fazia toda a vinificação, se retirava, depois que aconteceu a fermentação, retirava a maceração, retirava as cascas, voltava esse vinho para lá, completava com a de outra barrica, né, ele não pode ficar com câmara de ar, mas não se usava muito porque fermentar em recipiente de madeira, esse recipiente não é parafinado, não é revestido, significa uma chance grande de alguns riscos microbiológicos. Contudo, o aroma da madeira, por que não envelhece o vinho depois no carvalho? Bom, porque o aroma da madeira parece conversar melhor com o vinho quando ocorre a fermentação. E essa tem sido um uso bem interessante. Aqui a gente consegue perceber o chapéu, a gente consegue revolver isso aí com um bastãozinho ou girando a barrica. Terminou a maceração, tira as cascas, esse vinho volta para lá. Por isso a gente chama integral, ele está inteiro dentro dessa barrica. Isso está bastante em moda. O inconveniente é bastante caro. E isso não é eterno, em umas 3 safras você precisa renovar o seu estoque de barricas. Evidentemente isso é um preço que agrega no vinho. Aqui tem um esqueminha de como ela pode funcionar. Fermentação em dupla pasta, que é na realidade pegar um bagaço de um vinho já fermentado e que esteja ali conveniente por ter sido de uma boa uva, adicionar em cima de uma outra uva. Isso é uma técnica antiga, mas tem aparecido cada vez mais. E é uma técnica bem comum no Amarone, em que eles usam a
o bagaço do vinho Amarone em cima de um Valpolicella normal e fazem o Valpolicella ripasso, né? Ripasso literalmente de ter repassado, né? De ter entrado a pasta nova em cima a pasta antiga em cima da pasta nova. A pisa-pé, isso é antiquíssimo, até hoje se faz no Douro, e essa cena de pessoas dançando abraçadas dentro, ela é verídica. Isso é meio místico, porque é claro que hoje a gente consegue fazer máquinas que trabalham tão melhor quanto os pés, mas antigamente se pisava porque o pé amassava a uva sem romper as sementes e sem esfacelar demais. Só que isso era muito típico do Douro, os lagares abertos e a pisa-pé. Isso aqui, por exemplo, são robozinhos que pisam a pé para fazer da mesma forma que fazia antigamente. Tem sido bastante. Sempre foi usado no Douro, mas para motivos mais alegóricos tem voltado bastante a ser usado. Junto com as cubas abertas, que cada vez mais, isso é um cenário típico do Douro, mas cada vez mais aparecem em outros lugares do mundo. À medida que incorpora mais oxigênio, traz diferentes interações entre cor e tanino, e entre tanino e tanino, e traz características diferentes de vinificação, que praticamente, eu particularmente me agrado, mas não é um vinho tão moderno, é um vinho menos frutado, é um vinho que tem alguma oxidação, não é exatamente o vinho que a gente é assim acostumado a tomar. E para a gente finalizar, a cofermentação, fermentação de diferentes uvas, não um corte de vinhos prontos, mas a fermentação de diferentes uvas juntas, inclusive uvas brancas e coisas bem antigas como o field blend ou vinhas velhas, como é em Portugal, em que você pega. Elas eram plantadas aleatoriamente, as uvas típicas de uma determinada região, amadureciam meio parelho, você ia colhendo elas à medida que amadureciam, fazia o vinho junto. Tá, isso era o corte de campo, né, o field blend. Aí tem aparecido mais, tem sido bastante procurado. A desvantagem é que você não domina bem como é que ele vai ficar. A vantagem é que ele é um vinho único e que você pode explorar essa característica. Bom, eu agradeço a atenção e fico no aguardo então das questões de vocês. Obrigado por terem assistido e até mais.